e amigas, companheiros e companheiras, irmãos e irmãs, estamos chegando ao 27º domingo do tempo do discipulado e da missão. Olá, gente querida, mais uma vez, juntos e juntas, voltando depois de um tempo de férias forçadas, mas que bom a gente poder recomeçar essa nossa reflexão na ótica da classe trabalhadora. A gente saúda quem está perto, quem está longe, convida a curtir, compartilhar, divulgar que a gente voltou, por alguns motivos de doença em alguns dias, de cuidados de trabalho em outros, vários afazeres, a gente precisou parar praticamente um mês, mas a gente está retornando, e retorna num dia muito feliz para todos e todas nós. Esse dia que na igreja se chama de Solenidade de Cristo Rei, na verdade é o final de ano litúrgico. A gente, a partir do próximo domingo, começa outro tempo litúrgico, outro momento de rezar a fé. E por causa disso a gente encerra neste domingo, este ano litúrgico, celebrando o Dia dos Leigos e das Leigas, de todas as pessoas que na sociedade, que nas pastorais, que na vida cotidiana vivem a sua fé nos vários serviços pastorais, movimentos, assumindo protagonismo de sua fé na sociedade, transformando esse mundo, trazendo uma nova proposta de reino de Deus. Então a gente saúda todo mundo que, apesar de toda a vida de família, de trabalho, de estudo, de correria, ainda arruma tempo para encher esse mundo de sal da terra e de luz, para a gente fazer esse reino de justiça e de paz chegar mais perto de todos e de todas. A gente, dentro desses leigos e leigas, a gente saúda principalmente todas as irmandades negras, todos os movimentos negros, todas as pastorais afro, todas as comunidades que celebraram durante esta semana a Semana da Consciência Negra. Muita saúde, muita força, muito axé, para que a gente possa continuar fazendo de nossas comunidades de vida, e principalmente a partir da história do nosso povo negro. Gente nova, criadora da história, construtora de nova humanidade, juventude que assume o dia a dia como risco de um longo caminhar. Dá-nos um coração grande para amar, dá-nos um coração forte para lutar. Gente nova, lutando na esperança, caminheiros sedentos de verdade, juventude sem freios nem correntes, gente livre que exige liberdade. Dá-nos um coração grande para amar, dá-nos um coração forte para lutar. Gente nova, amando sem fronteiras, sem barreiras de raça ou região, juventude dos pobres companheira, nessa luta por terra, paz e pão. Dá-nos um coração grande para
evangelização, juventude na força do Espírito, anunciando Jesus libertação. Dá-nos um coração grande para amar. Dá-nos um coração forte para lutar. 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 Escutemos então o Santo Evangelho. Olá, eu sou Veridiana, assistente social e bancária, e estou hoje aqui para proclamar a boa nova de Jesus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta minha voz. Palavra da salvação. Depois de 30 dias sem a gente poder estar aqui conversando, tem tanta coisa, né, da conjuntura, e o próprio texto bíblico e esse tempo animam a gente a isso, mas a gente vai ter que ir com bastante calma. Aos poucos a gente vai retomando as várias lutas que estão à nossa volta. Gente, esse termo ele não soa muito bem para a gente que é da caminhada. Cristo Rei, né? Essa solenidade de Cristo Rei. Algumas igrejas até têm uma imagem, igrejas de Cristo Rei, com Jesus sentado com a coroa, um manto, um cetro, sentado em um trono. Muito do que a gente vai conversar aqui hoje está baseado em algumas reflexões, mas a principal é a do nosso amigo e irmão teólogo Francisco Cornélio, que é um padre das comunidades de base, e que tem um blog muito bom também, chamado Por Causa de um Certo Rei. Ele é quem primeiro nos ajuda a refletir por que esse nome, Solenidade de Cristo Rei. É uma solenidade que surgiu em 1925, com o Papa Pio XI. Nessa época, a gente tem o final da Primeira Guerra, as portas da Segunda Guerra, já temos o fascismo solto, o germe do nazismo ali sendo gestado, o stalinismo russo, essa série de situações no mundo, todas essas leituras fazem o Papa Pio XI criar uma solenidade para dizer ao mundo: tem muita gente querendo mandar no mundo, querendo ser dono desse mundo. Até o filme do Chaplin, né? Tem uma relação, tem um momento em que ele faz uma simulação de um dos ditadores brincando com o globo, né? Isso depois virou até uma parte de uma novela chamada O Dono do Mundo. Então é nesse cenário de vários donos do mundo que o Pio XI disse: só Cristo é rei desse mundo. Tem muita gente querendo ser dono dele, mas o rei, o dono, é o Cristo, que oferece a gente um novo projeto. A ideia, ela é boa, mas a concepção durante a história não foi boa. E acabou fazendo isso, figuras de Jesus sentado no trono,
com cetro, coroa, enquanto o texto bíblico diz que só houve um trono para esse mestre, que foi a cruz. A cena do texto bíblico que a gente está lendo é uma cena que antecede a cruz. É o interrogatório de alguém que é acusado de crime, alguém que é injustiçado. O próprio teólogo Francisco, ele nos ajuda com uma provocação. Quem faz imagem de Jesus com coroa, cetro, trono e manto, não está fazendo aquilo que está no caminho evangélico dele. Ao contrário, está fazendo aquilo que os zombadores dele fizeram. Os únicos que colocaram manto, coroa e cetro na mão dele foram os soldados que zombaram dele. Colocaram coroa de espinho, um manto sujo, um caniço na sua mão. É dizer, quem tenta desenhar a figura dele como rei está mais perto de quem zombou dele do que, de fato, de quem quer buscar reconhecer a sua realeza. Então é bom a gente ter cuidado, porque durante o processo histórico, essa festa, essa solenidade, ela foi perdendo o seu sentido. Assim como a gente tem que ter cuidado com esse texto, que muitas vezes é usado, é deturpado. Olha, o texto é bem claro. O povo, os chefes dos judeus, entregam Jesus para Pilatos interrogar. Eles nem entram lá, porque se entrarem na casa de Pilatos, aonde ele está naquele momento, eles ficariam impuros e não poderiam comer a Páscoa. Está pertinho da Páscoa. Pilatos é quem interroga e pergunta se Jesus é o rei dos judeus. É uma zombaria, mas tem um medo também aí, para saber se aquela pessoa que não demonstra perigo nenhum naquela fragilidade, se aquele de fato é um agitador. Jesus pergunta: é de ti próprio que sai isso? É tu que o dizes? Ou outros disseram isso a ti? Essa pergunta, ela poderia nos valer 3 horas de conversa. Porque mesmo no momento difícil desse, de fragilidade, de perigo, Jesus não volta atrás, ele não dá um passo atrás, ele não cede. Ele compromete o outro. A primeira pergunta que ele faz, aliás, a primeira resposta que ele faz, devolvendo a pergunta é você mesmo quem diz isso? Jesus quer que Pilatos se comprometa. É preciso que a gente escute esse sinal de Jesus. Aqueles que cometem as injustiças precisam ser denunciados e comprometidos. Jesus não vai para aquele cenário frágil, prestes a sofrer uma violência, aliás, mais uma, porque aquilo é uma sequência brutal. E Jesus não vai para ali para simplesmente dizer: agora eu estou na mão dos ricos, dos que têm poder, e agora é com eles. Não. Se vocês são injustos, se vocês exterminam o povo, se comprometam, assumam. E é por isso que a primeira pergunta dele é essa. Ele está resumindo, Pilatos, coloque-se, posicione-se. É preciso que a nossa vida de fé, a nossa vida política, a nossa vida social comece a comprometer todos que exploram o nosso povo. Agora mesmo, diante de toda uma comoção social, de tanta luta dos movimentos dos sindicatos, a gente vai aos poucos avançando para o fim da escala 6 por 1. Mas aqueles da extrema-direita que são contra não estavam se comprometendo, não estavam assumindo isso. Estavam o tempo todo dizendo: não é bem assim, é porque é isso, é porque é aquilo.
quando o povo foi às ruas no último dia 15, disse: vocês estão dizendo isso por vocês mesmos ou porque outros? Os outros são quais? São aqueles empresários que sustentam, que financiam as suas campanhas. Vocês estão dizendo isso por vocês ou por outros? E, de fato, obrigou muita gente a ter que se posicionar mais. Isso é só um exemplo de quando a gente assume a mesma forma de Jesus, a gente consegue seguir, a gente consegue avançar. Mas eu volto ao texto. O texto vai seguindo e Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue. Mas o meu reino não é daqui. Olha o que tem de gente usando esse texto para dizer: olha, o reino de Jesus não é daqui, tá vendo? Vocês que ficam pensando no pobre, vocês que ficam pensando em pastoral social, pastoral do povo de rua, o reino de Jesus não é esse não, é outro. Os guardas dele são anjos, não é daqui. Quanta gente tem falado esse monte de besteira. O reino de Jesus não é daqui porque ele não começa aqui com essa prática desses reinados que aí estão, que estiveram no seu tempo e estão até hoje. O reino de Deus não é daqui enquanto nascimento aqui. Ele é um projeto do coração do próprio Deus para uma humanidade viva, com justiça, paz e amor. Por isso é que os guardas são outros. Esses reinos que aí estão se matam. Inclusive, neste momento em que a gente está aqui falando, matam o povo que era da mesma terra do Jesus. Exterminam o povo palestino, matam crianças. Os reinos deste mundo fazem isso. O seu reino é de vida, o seu reino é outro projeto. O meu reino não bate com esse, é como se ele estivesse dizendo isso. O meu reino não é igual a esse. Não dá nem para a gente dizer assim, o reino de Jesus, se a gente comparar com os outros reinos. Não há comparação. É um reino que se opõe diretamente a qualquer outro reinado. A começar da forma de viver este reinado. O trono é a cruz. É a cruz e depois a sua Páscoa. E aí Jesus, só nesse momento, assume qual é o seu reinado. Tu dizes que eu sou rei. Eu nasci para isso. Para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Olha, Jesus em nenhum momento, lá atrás, quando ele pergunta, tu és o rei dos judeus, Jesus não responde. Quando ele fala de novo, tu és rei, Jesus diz, foi para isso que eu nasci. Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Ou seja, Jesus não está dizendo que é rei dos judeus, dos não-judeus, daquele grupo ou daquele outro grupo. O seu reinado é reinado de reconciliação do mundo inteiro, de justiça, paz, de solidariedade para todos e todas. E todo aquele que for da verdade vai ouvir a sua voz. Como ser da verdade e não ouvir a voz dele? Quem diz que é da verdade e não ouve a sua voz, vive uma contradição constante. Um exemplo disso ainda está naquele outro exemplo que eu dei há pouco. Quantas pessoas de extrema direita dizendo que são a favor da família, mas são contra reduzir jornada de trabalho da classe trabalhadora? Quem é a favor da família quer que essa família esteja resguardada por pais e mães presentes, que tenham direito a descanso, que tenham direito a brincar com seus filhos, que tenham direito a lazer, à saúde, a sonhar, a estudar. Quem diz que é a favor da família e quer ver essa família cada vez mais
sem a presença de pais e mães, não é a favor da família. Quem diz que é da verdade, mas não ouve a voz de Jesus, que quer vida e vida plena para todos e todas, não é da verdade. É por isso que o reino dele não é desse mundo, não é dessa lógica que a gente vive. Não é o reino desse mercado. E quem está mais perto das várias realidades para ajudar a implantar este reino? Os leigos e leigas, que estão presentes na sociedade, em várias pastorais, nos partidos políticos, nos sindicatos, na vida social, nas escolas, nas famílias, nas igrejas, nos terreiros, nas comunidades. É por isso que nesse mesmo dia de celebrar o reinado de Deus, reinado de amor, talvez não seja bem o dia de celebrar Cristo Rei, como estão pintando, mas celebrar o reinado do amor de Deus na vida da gente, como o Zé Vicente canta, reinado de Deus, reinado do povo. É nesse dia que a gente celebra a vida dos leigos e leigas, que doam todo o seu trabalho. E por isso, quanto mais a gente assumir o nosso protagonismo de leigos e leigas, quanto mais a gente entender qual é a nossa missão, a gente vai distanciar a vida de fé, as nossas comunidades, a gente vai distanciar dessa forma de realeza que tem no nosso mundo hoje e que está muito impregnada em nossas igrejas com o nome de clericalismo. Nós, leigos e leigas, não estamos nas nossas comunidades para servir a padres, para ser uma espécie de auxiliar dos padres. A gente tem missão própria. A gente tem uma missão. Não é de auxiliar do padre. É a missão de leigo e leiga no mundo. E dizer que o reinado de Deus é diferente do reinado deste mundo é dizer, chega de clericalismo, chega de subserviência a alguns presbíteros que se acham príncipes. Então, que nesse momento, que nessa celebração, a gente entenda esse reinado de Deus, testemunho da verdade, que passa pela cruz, que segue para a Páscoa e que está nas nossas comunidades. Por isso, nesse dia dos leigos e leigas, em nome do movimento de trabalhadores cristãos, eu quero manifestar todo o nosso carinho e apoio à Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a semana passada, eles realizaram vários momentos do Dia Mundial dos Pobres, que é aquele dia em que o Papa Francisco convoca a gente a realizar. Um desses dias, no centro do Recife, eles realizaram uma linda celebração do ofício divino das comunidades, com o povo em situação de rua. No centro, havia uma religiosa, uma mulher negra, celebrando com aquele pessoal, e outros leigos e leigas, religiosos e religiosas. O número de mensagens de ódio, de intolerância religiosa, de machismo, de racismo religioso, de ódio aos pobres, que essa pastoral vem sofrendo nas redes sociais, é algo desastroso, vergonhoso. Detalhe é que não é de outras religiões, não é de outros grupos, são dos fundamentalistas católicos que residem nas imediações, nos espaços da Arquidiocese de Olinda e Recife. Gente que se acha mais cristã, mais católica do que os outros. É preciso que a gente se manifeste em defesa do povo de rua e da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de Olinda e Recife. Até esse momento onde eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não vi o clero e mesmo a cúria metropolitana de Olinda e Recife se manifestar. Espero que até o domingo, onde a gente está veiculando esse vídeo, já existam manifestações de apoio, de solidariedade mais forte.
o clero e a cúria precisam estar junto dos leigos e leigas, dando apoio, dando suporte, pastoreando. Então, que o pessoal acorde para defender uma pastoral tão forte, tão bonita, tão corajosa como essa. E quem chegar nas redes sociais e ver algum tipo de mensagem dessa, de racismo religioso, de machismo, de intolerância, lembre-se que é crime. Denuncie na Secretaria de Direitos Humanos do governo federal. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas. O reino de Deus não é deste mundo. Não é deste mundo de ódio, não é deste mundo de mercado, não é deste mundo que tem ódio aos mais pobres, que tem ódio quando mulheres assumem as celebrações, que tem ódio quando negros e negras cantam e louvam da sua forma, do seu jeito. É preciso que a gente denuncie. Então, se você vê alguma denúncia, se você vê algum crime desse, de racismo, de machismo, de intolerância, denuncie, printe a tela, tire uma foto e mande para a Secretaria de Direitos Humanos do governo federal. É preciso fazer isso. É preciso dizer quem são estas pessoas. É preciso fazer com que essas pessoas se comprometam, se responsabilizem, do mesmo jeito que Jesus fez. Não ficou com medo de Pilatos, não. Disse, é você mesmo quem está dizendo isso? Assuma. Então, que essas pessoas, que esses covardes, saiam de trás dos seus perfis fakes, que saiam de trás das suas redes e assumam o crime, o racismo, a intolerância que estão causando. E viva, viva, viva a pastoral do povo de rua, de todo o Brasil e aqui da Arquidiocese de Olinda e Recife. Viva esse povo corajoso, que ama, que sonha, que abraça quem está em situação de rua. Como a gente está num dia em que se celebra muito, e vai se falar muito dessa imagem de Cristo Rei, eu quero concluir esse texto com uma oração, poesia, de um poeta que eu gosto muito e que partiu há pouco tempo, que é o Antônio Cícero. Muita gente conhecia porque é o irmão da cantora Marina Lima. Quando o pai dele morreu, ele fez uma poesia que virou música, chamada Eu Vi o Rei. E ele descreve um rei nos moldes do que ele pensa, como ele vê, com as fragilidades. Esse texto ajuda a gente a refletir o quanto essa imagem de rei que colocaram em Jesus, ela vai mudando. E aos poucos é momento da gente construir, ou melhor, reconstruir a imagem do Cristo Rei, que não tem sequer onde reclinar a sua cabeça. Então é com esta poesia que eu concluo este momento. Poema Eu Vi o Rei, de Antônio Cícero. Eu vi o rei chegar. Eu vi o rei chegar. Um rei assim que não escuta bem, que adora a luz, mas não vê ninguém. Prefere olhar o horizonte, o céu. Longe daqui é tudo seu. Eu vi o rei chegar. Seu sangue azul, ninguém diz de onde vem, de que sertão, de que mar, que além. E para nós ele jamais se abriu, só uma vez quando partiu. Eu vi o rei chegar. Um rei assim cultiva a solidão, sombria flor no coração, e claro é que o pêndulo do amor às vezes vai até a dor. Eu vi o rei chegar. Devo dizer que eu não sofri demais, mas devo dizer que acordei, mesmo sem ser tudo que eu imaginei, devo dizer que eu o amei.
eu vi o Rei chegar. Uma boa semana, muita saúde, muita força. Peço que a gente chova nas redes sociais e nos nossos grupos e comunidades apoio à pastoral do povo de rua da Arquidiocese de Olinda e Recife. Uma boa semana, gente. Ó Pai que habitas a imensidão, Tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o Teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Que venha a nós o Teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Assim na terra como no céu, Tua vontade, ó, se faça sempre. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Ó, vem livrar-nos da tentação, do cada por si tão somente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.